Olá, professores e professoras da Rede Municipal de Campo Grande. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira Reflexões Pedagógicas online e ao nosso ano letivo de 2021. Esse ano será um ano de grandes desafios para nós educadores, mas com certeza, com muito estudo e com muita dedicação, logo, logo nos encontraremos na escola. E vamos iniciar, então, a nossa formação com bastante aprendizagem para vocês. Bom, a nossa formação online será uma apresentação e uma orientação pedagógica agora para o ano letivo de 2021, tá? Pode passar o slide que eu já vou explicando certinho. Pode passar. A equipe do primeiro ano da CEMED é composta pelas professoras Fabiane, a Janaína, que sou eu, a professora Laurinda e a professora Luciana. Hoje na formação estaremos eu e a professora Laurinda e a professora Fabiane e Luciana estará no chat com vocês. Então, alguma dúvida, vocês estarão conversando com a professora Fabiane e a Luciana. E logo, logo convidarei a professora Laurinda para estar com a gente. Pode passar. Então, o objetivo geral dessa nossa formação é: a presente formação tem como objetivo auxiliar os docentes nas tomadas de decisões quanto aos encaminhamentos pedagógicos no processo de ensino e aprendizagem, como também fornecer informações quanto à organização do início do ano letivo de 2021. Então, durante a formação, nós vamos estar fornecendo várias informações para o início desse ano. Pode passar. E a nossa pauta, primeiramente, eu vou estar falando sobre as atividades diagnósticas, como irá funcionar essa atividade diagnósticas agora no início do ano. Nós vamos falar também sobre o caderno base, como irá funcionar esse caderno base, e sobre as orientações pedagógicas 2021, que foi um documento construído por nós, né, pela GFEM, que vai dar um respaldo para os professores trabalharem agora em 2021. Pode passar. Primeiramente, nós vamos estar falando sobre o caderno de atividades diagnósticas, como irá funcionar esse caderno, né? Todo mundo sabe, os professores já têm essa prática de realizar as atividades diagnósticas e a importância dessa atividade diagnóstica no início do ano letivo, né? Ela serve para quê? Ela serve para estar identificando os conhecimentos do estudante, para você, professor, saber o que esse estudante, quais habilidades, quais os conhecimentos que o seu aluno já domina, que a partir daí você realizar, em cima desses diagnósticos, você conseguir realizar boas interferências e bons planejamentos. Então, nós vamos estar falando como irá funcionar essa diagnóstica agora no início do ano. Pode passar. Bom, aqui tem o objetivo geral e objetivos específicos, né, dessa diagnóstica é avaliar a proficiência dos alunos da REME por meio da aplicação de atividades diagnósticas alinhada ao referencial curricular. Então, nós fizemos todas essas atividades alinhadas ao referencial e vocês já vão ter acesso a essas atividades. Pode passar. Então, qual será as atribuições do professor? Essas atividades diagnósticas, elas já estão prontas, elas estão, já pode ser acessada pelo blog e pelo Moodle, e o papel do professor será, primeiramente, a orientações à família, que é essencial para que essa diagnóstica aconteça com sucesso. Então, o professor deve orientar essa família como fazer essa diagnóstica com os alunos, com as crianças, né? Porque vocês não estarão com as crianças, então quem realizará essa diagnóstica será a família. Então, primeiramente, é importante comunicar a essa família que essa criança tenha uma organização no espaço de materiais
para que ela possa realizar essa diagnóstica com calma, com tranquilidade, um espaço adequado na casa dela. Que ela não tenha interferência, né? É fundamental na diagnóstica que a criança não tenha interferência nenhuma por algum adulto, né? Seja com quem ela for fazer. Ela tem que fazer sozinha e que ela não tenha interferência nenhuma. É fundamental também avisar aos pais, que às vezes eles ficam muito ansiosos, que essa diagnóstica não vale nota, comunicar que é uma atividade que é só para ter o conhecimento do que esse aluno já sabe, de como ele está chegando na escola. Que essa diagnóstica é para identificar os conhecimentos prévios dos alunos. Então, tudo isso tem que ser bem orientado à família, para que não ocorra nenhuma interferência, para que não fique mascarada essa diagnóstica. A escola também deverá, vai ter um prazo, vocês vão receber essas datas, né, via CI, terá o período de recolhimento, de correção e de tabulação dessa diagnóstica. Eu até grifei aqui a tabulação, porque assim, é essencial que o professor faça essa tabulação, que ele faça essa organização. Terá uma sugestão de uma planilha da DAV, que é a Divisão de Avaliação da CEMED, vocês terão acesso, mas é uma sugestão, não será obrigatória, porque muitos professores já têm essa prática da diagnóstica e poderá estar usando a sua própria organização, a sua própria tabela, para estar fazendo essa tabulação dos dados dos seus alunos. E para que serve realmente, então, essa diagnóstica? Então, essa diagnóstica será o ponto de partida do planejamento das ações que esse professor terá para com esses alunos, né? No primeiro ano, é muito importante que essa diagnóstica seja feita com frequência, né? Se os professores sentirem necessidade, daqui a 1 mês, 2 meses, realizar uma outra diagnóstica, no meio do ano realizar várias diagnósticas. Por quê? Porque a partir daí você sabe aonde o seu aluno está e planejar ações para que esse aluno avance no processo de ensino-aprendizagem. Então, esse acompanhamento sistematizado da aprendizagem é muito importante. Importante também a questão dos registros, sempre estar registrando, sempre estar acompanhando, ter tudo registrado, para que numa futura, se você quiser estar demonstrando, ou conversando com os pais, ou até mesmo registrando os alunos que participam, os alunos que não participam, os alunos que fazem atividades, que não fazem, que pegam atividades, que participam das aulas online, isso é muito importante ter sempre organizado e registrado com você, professor. Pode passar. Então, no próximo slide, bom, referente à diagnóstica é isso. Então, as diagnósticas elas já se encontram lá no Moodle, o professor já pode ter esse acesso, a escola tem esse acesso, para da melhor maneira, estar distribuindo aos seus alunos, né? Isso a escola vai estar organizando. Então, agora nós vamos falar sobre o caderno base, como será o funcionamento desse caderno base. O objetivo desse caderno base, né, o caderno de atividades tem por objetivo dar subsídios iniciais básicos a partir das métricas do referencial curricular da REME, com as atividades estrategicamente elaboradas, garantindo ao aluno conhecimentos básicos de forma contínua ou complementar do ano letivo de 2020. Então, esse caderno irá funcionar com conteúdos básicos, como eu já disse. Ele será todo elaborado pela GFEM, pela equipe do primeiro ano. Então, esse caderno até junho, julho, vocês terão acesso a esse caderno e o professor deverá complementar este caderno. Mais para frente estarei aprofundando mais sobre isso.
Pode passar o próximo slide. Aqui tem as datas, né, o cronograma dos cadernos. Então, o primeiro caderno, ele também já está pronto, logo, logo ele estará disponível, ele ainda não está, e ele será para os 7 dias letivos de fevereiro. O segundo caderno será para março e abril, e o terceiro caderno será para maio, junho e julho. Então, esses cadernos todos, eles serão elaborados por nós do primeiro ano. Próximo slide. Então, qual será o papel do professor em relação ao caderno base? O caderno base não deve ser o único instrumento educacional de aprendizagem. Ele será, como diz, né, básico. O professor deverá elaborar atividades complementares, como vocês já estavam fazendo durante o ano letivo de 2020. Então, por meio de videoaulas, nós elencamos algumas atividades aqui, né? Então, por meio de videoaulas, através de áudios, né, via WhatsApp, os grupos de WhatsApp que vocês já viam fazendo com os alunos, utilizando materiais explicativos. O primeiro ano é um ano que necessita muito do visual, ele necessita muito do concreto. Então, tudo que o professor poderá solicitar à família, né, dentro da medida do possível, mas que essa criança tenha esse concreto, que seja da maneira mais simples possível, mas que ela possa ter esse concreto em casa, ou que ela possa estar visualizando por meio de vídeos, por meio de vídeos do YouTube, é essencial para que ela avance na aprendizagem. Pode estar recorrendo às programações da TV Remy. Ano passado nós tivemos várias apresentações, né, na TV, e esse ano ainda vai continuar, daqui a pouco nós iniciaremos com as gravações. Utilizar plataformas digitais, aplicativos, redes sociais. O livro didático também é muito importante estar usando esse livro didático, que a criança faça esse livro didático, que ela tenha, que ela manipule esse livro didático, né? Ele é rico em informações. E os cadernos escolares. O nosso será um caderno base, mas o professor também pode estar deve estar elaborando atividades complementares a esse caderno base, tá? Para o planejamento sempre de ações para a recuperação dessa aprendizagem deste aluno. Então, essas aí são algumas sugestões de complemento do nosso caderno base. No próximo slide, então, nós vamos estar falando sobre as orientações pedagógicas para o primeiro ano. Esse caderno, esse documento, foi elaborado também por nós, né, do primeiro ano, e ele é um documento também que ele já está disponível no Google, no blog da CEMED, ele está disponível no Moodle, e os professores também já têm acesso a essas orientações pedagógicas. O primeiro ano, ele é um pouco diferenciado dos outros cadernos, do segundo, terceiro, até o quinto ano, né, até o nono ano. Por quê? Nós fizemos diferentes, né? O primeiro ano, ele é o primeiro ano formal, né, onde a criança começa formalmente a escolarização dela. E nós acreditamos que essa criança, que muitas vezes chega a primeira vez no primeiro ano, nunca frequentou uma escola, ou por mais que ela tenha feito uma educação infantil, ano passado nós sabemos que foi mais difícil, né, foi tudo online, então ela chega primeira vez na escola. Então nós não quisemos classificar nenhuma habilidade prioritária. Nós deixamos todas as habilidades do primeiro ano, porque nós pensamos que essa criança ela precisa ter acesso a todas essas habilidades. É fundamental que ela tenha acesso a todas essas habilidades. Mas, nas orientações pedagógicas, nós vamos falar de cada componente,
Aqui nós vamos estar dando uma pequena explanação, mas o professor já pode estar baixando essas orientações e estar estudando por elas. E nós vamos, no caderno, nós damos algumas sugestões e falamos a respeito desse trabalho para o ano letivo de 2021. Então, esse caderno já se encontra lá no Moodle para os professores terem acesso, a escola ter acesso e estarem já lendo e estudando sobre ele. Pode passar o próximo slide. Aqui nós queremos mostrar, né, nós trouxemos o sumário desse caderno. Ele é um caderno que não será usado somente agora em 2021. Ele é um documento que você poderá estar usando durante vários anos, né? Será um documento, assim, para os professores dos primeiros anos. Então, lá no caderno, nós falamos um pouquinho sobre as hipóteses de escrita das crianças, sobre as diversas hipóteses de escrita, né? A importância do professor estar conhecendo e sabendo sobre essas hipóteses de escrita para poder estar agindo com essa criança. Nós falamos um pouquinho da alfabetização na língua portuguesa, do componente de língua portuguesa. Nós vamos falar um pouquinho da alfabetização em matemática, de geografia, história, sobre as ciências da natureza. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada componente e como podemos estar trabalhando ele agora em 2021. Nós também temos um pedaço falando sobre o perfil do professor alfabetizador, que eu vou estar falando um pouquinho, eu trouxe um pouquinho aqui na nossa formação, sobre a rotina no primeiro ano, esse primeiro ano que chega ali da educação infantil, ele precisa também de uma rotina. Agora, nas aulas remotas, a gente sabe que é difícil essa rotina, né? A gente pode estar passando para os pais, a gente pode estar dando sugestões, mas a gente sabe que é difícil. Mas quando voltar às aulas presenciais, a gente sabe que a importância dessa rotina, então aqui a gente dá algumas sugestões. E nós falamos também a respeito das avaliações e das planilhas do primeiro ano, né? As planilhas que vocês já conhecem, nós vamos estar utilizando agora, mas aqui nesse caderno nós falamos sobre essas planilhas e vamos falar sobre cada habilidade da planilha. Então, no caderno, cada habilidade da planilha, vocês terão uma explicação, uma especificação de cada habilidade que irá estar ajudando vocês quando essa planilha, quando vocês forem usar essa planilha no presencial. Então, espero que vocês gostem desse caderno e que já façam um bom uso desse caderno, porque ele já está disponível. Pode passar o próximo slide. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o alfabetizar remotamente. Nós sabemos que não é fácil, que esse processo não é fácil para nenhum ano, para nenhuma série, né? Mas no primeiro ano a gente tem assim, uma dificuldade maior por conta da autonomia desses alunos, né? Eles são alunos que precisam realmente já de um contato maior, de um adulto perto dele, então essa autonomia dificulta muito nesse processo. Então, alguns obstáculos que nós encontramos esse contato remoto, né? Ele é um obstáculo, porque nós sabemos que várias famílias não possuem esse acesso ao remoto, eles não possuem, eles têm dificuldade, então esse contato remoto, ele dificulta muito. A expectativa da família, né? Nós estamos falando com família que já tem um histórico, né? Ano passado eles já passaram por todo esse processo doloroso, né? Das aulas online. Então nós temos essa expectativa grande das famílias agora. Então nós temos que estar lidando com essa expectativa da família, estar abraçando essa família, estar dando um suporte para essa família também, né? Além da criança, a família. E a interação presencial, que a gente sabe que é fundamental no processo de ensino-aprendizagem.
principalmente para os alunos de primeiro ano, que a gente precisa estar ali do lado, muitas vezes pegando na mão, olhando olho no olho. Então, tudo isso são obstáculos que nós temos agora na alfabetização remota. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados, né? Então, o que é possível estar dentro da medida, né, do possível estar realizando? É o auxílio a essa família, nós precisamos estar auxiliando essa família, ou seja, por meio das atividades impressas, por meio de WhatsApp, de áudios, né, tudo dentro de um limite, certamente, mas esse auxílio tem que estar acontecendo, né, em relação da família à escola. E o mais importante que preparar a aula, né, o professor, é ele se preparar, né, ele preparar-se para a aula. Então, essa preparação para a aula, essa novidade, né, o professor foi assim, primordial que ele esteja sempre estudando, indo atrás de novas ferramentas para conseguir estar alfabetizando os seus alunos. Então, essa preparação, não somente do conteúdo, mas a preparação do ambiente, né? Dos cadernos, do ambiente online, o professor precisa estar preparado para isso também. E a interação online, né? O que é possível, né? A gente sabe que como eu já falei, muitos alunos não têm esse acesso, mas a gente precisa estar arrumando meios para que essa criança tenha essa interação online, seja por meio de WhatsApp, como eu já falei, por meio de redes sociais, para que ele possa estar acompanhando todo esse planejamento, essas atividades, e que ele avance no seu processo de alfabetização. Pode passar o próximo slide. Bom, no caderno nós falamos também, nós trouxemos um pouco sobre o perfil do professor alfabetizador. Então, o professor alfabetizador, para ele estar, né, dentro de uma sala de alfabetização, ele tem um perfil. A gente sabe que não é qualquer professor que goste, né? Primeiramente tem que gostar, né? Primeiramente tem que gostar de estar ali com crianças menores, né? De estar dando esse suporte. Mas ele precisa ter vários perfis, né? Então, primeiramente, ele está refletindo sobre a sua prática e produzindo conhecimentos a partir dessa reflexão, né? Então, o professor tem que estar sempre refletindo sobre a sua prática. Se ele fez uma atividade e não deu certo, por que não deu certo, né? Quais são os fatores que não deram certo naquela atividade, né? Está refletindo, refazendo, reformulando, até alcançar o seu objetivo realmente dentro daquela aprendizagem, dentro daquela atividade. Aprender a desenvolver didática específicas para alfabetizar, como eu já falei, a alfabetização, as crianças de alfabetização, elas precisam muito do concreto, então o professor precisa estar elaborando atividades, jogos, didáticas específicas para alcançar essas crianças, né? Então ela precisa sempre estar atrás e conhecendo essas didáticas. Conhecer e saber identificar as hipóteses da escrita sobre a criança. Por isso, nós quisemos trazer ela dentro dessas orientações, né? Nós escrevemos um pouquinho sobre ela dentro das orientações, porque é fundamental que o professor conheça sobre as hipóteses de escrita das crianças, né? Para poder estar avaliando essas crianças e poder estar fazendo com que essas crianças avancem nas suas hipóteses de escrita. Então, o professor de primeiro ano, ela precisa estar conhecendo sobre esse conteúdo. Fazer sondagens periódicas, né? Nós teremos agora o primeiro diagnóstico, mas essa sondagem a gente sabe que tem que ser periódicas, então, no segundo semestre, fazer uma outra sondagem, no meio do ano, no terceiro semestre, fazer outras sondagens, para ver
que grau que a sua criança está avançando, como ela está avançando e como ela está adquirindo esse conhecimento. Ter fluência tecnológica, isso agora é primordial para todos os professores. Ele precisa ter essa fluência tecnológica, ele precisa estar inteirado nesses aplicativos, em tudo online, né? Não somente professor do primeiro ano, mas não somente para os professores, né? Para todos nós, para todos os profissionais, a tecnologia agora deu um grande avanço, então nós precisamos estar atento à tecnologia. Dialogar com a família sobre as possíveis situações que se desencadeiam durante o ano letivo. Então, esse contato escola-família, ele é essencial também para que esse aluno avance na aprendizagem. Nós precisamos muito, sempre precisamos muito do contato da família, do apoio da família, e agora, remotamente, nós precisamos mais ainda, né? Então, esse diálogo é primordial na alfabetização dos alunos. E produzir um plano de ensino, né? Um plano de aula para atender os alunos de cada ano letivo, conforme as necessidades diagnosticadas. Então, o professor agora, no início do ano, ele precisa ter um plano de ensino, um plano anual. Isso é essencial também para que você possa estar desenvolvendo o seu planejamento no dia a dia na sala de aula. Então, esse aqui é alguns do perfil do professor alfabetizador, mas lá no caderno nós aprofundamos mais em relação a isso. Pode passar o próximo slide. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a alfabetização e o ensino da língua portuguesa. Como eu já disse, nós não estabelecemos habilidades prioritárias, por acreditar que todas as habilidades agora no primeiro ano, ela é essencial, né, porque ela é a base. Então, o professor deve trabalhar com todas as habilidades. Mas quando nós falamos de língua portuguesa, né, nós podemos dizer que as habilidades que elas são concentradas na apropriação do sistema de escrita alfabética, elas devem sempre aparecer no planejamento da língua portuguesa, né, do primeiro ano, principalmente agora. Né? Então, todas essas habilidades que trabalham, principalmente dentro dos campos de atuação, onde existe várias habilidades da análise linguística e semiótica, né, que a análise linguística e semiótica são habilidades que a criança vai estar pensando e refletindo sobre o sistema de escrita, elas têm que estar sempre presente no planejamento da língua portuguesa. Eu elenquei aqui algumas habilidades, mas existem várias outras, para exemplificar, né? Então, tem aqui a habilidade 04, que é distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. Então, essa é uma habilidade essencial que o professor tem que já iniciar, né, trabalhando com essa habilidade, agora no primeiro semestre, né? Então, a outra habilidade, reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala, relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes das palavras com a sua representação escrita. Então, são habilidades, não vamos falar, elas são essenciais, mas não somente elas, mas elas são primordiais que apareça agora no planejamento do ensino da língua portuguesa, tá? Pode passar o próximo slide. Todo esse trecho, né, tanto do outro slide quanto desse, eles estão lá nas nossas orientações pedagógicas, né? E quando nós falamos da análise linguística e semiótica, nós pensamos que ela não deve estar sendo trabalhada isoladamente, né? Então, todas essas habilidades, elas têm que estar dentro de um contexto, né? Então, as habilidades que tragam a formação de leitores, dos alunos como produtores de textos, elas também devem estar elencadas juntamente com as habilidades de análise linguística e semiótica.
Então, aqui é o famoso quando nós sempre dizemos, né, e sempre focamos no letramento, né? Então, está utilizando os diversos gêneros textuais, né? E na alfabetização a gente sabe que tem uns gêneros que são mais específicos para estar desenvolvendo com esses alunos, os gêneros da vida cotidiana realmente deles, que eles consigam ter acesso. A gente elaborou um quadro também, já já vou estar mostrando. Então, esses gêneros, eles têm que estar sempre presente na sala de aula. Então, através desses gêneros, através desses portadores de textos, trabalhar a análise linguística e semiótica, tá? Aí eu trouxe uma habilidade para estar exemplificando. Existem várias outras habilidades, mas essa é só um modelo. É só um exemplo, né? Que é a habilidade 17, que é planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receita, instruções de montagens e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa do tema, assunto e finalidade do texto. É importante ressaltar que no primeiro ano, o campo de atuação que mais tem habilidades, né, que mais aparece é o campo da vida cotidiana, por isso que lá aparecem todos esses gêneros textuais. E por isso que é tão importante estar trazendo esses textos para o dia a dia do seu planejamento, para o dia a dia da sala de aula, seja presencial ou a sala de aula remota, por enquanto, né? Pode passar o próximo slide. Esse quadro também, ele se encontra nossas orientações pedagógicas, lá na página 17, nós até deixamos a página aí. É um quadro que nós separamos os gêneros por campos de atuação, né? Então, nas habilidades, nós temos lá vários gêneros e nós fizemos essa separação para que seja melhor para o professor visualizar quando for planejar. Então, tem o campo da vida cotidiana, que são aqueles gêneros mais conhecido pelos alunos, nós listamos aí. Tem o campo artístico literário, o campo da vida pública e o campo das práticas de estudo e pesquisa, que são campos que nós também devemos estar atento e levar em consideração, né? Nós não podemos só trabalhar com o campo da vida cotidiana. Esse campo, esses gêneros, eles são essenciais, principalmente para estar trabalhando a alfabetização em si. Mas o campo artístico literário é maravilhoso para estar trabalhando a leitura, o gosto pela leitura, o conhecimento da leitura. O campo da vida pública também está trabalhando com notícias, cartazes, folhetos. E o campo de estudo e pesquisa também, né? Está trabalhando com reportagens, entrevistas, só que eles aparecem menos, né? Eles aparecem reduzido no primeiro ano, tá? E ele está lá nas nossas orientações pedagógicas e vocês podem já ter acesso a todo esse conteúdo. Agora eu quero convidar, pode passar o próximo slide, mas eu quero convidar a professora Laurinda. Ela vai estar conversando com vocês referente aos componentes de matemática, geografia, história, e ela vai estar explanando como vai acontecer esses componentes agora em 2021. Então, quero convidar a professora Laurinda para continuar a nossa formação. Olá, professora Laurinda, bem-vinda. Alfabetizadores. Então, vamos dar continuidade à nossa formação. Belíssimas palavras, Janaína. Obrigada, Laurinda. Boa formação também. Obrigada. Pode passar o slides? Nós vamos dar continuidade à fala da professora Janaína, porque a alfabetização é um todo, né? Então, nós vamos ver aqui no componente de matemática
que ele traz 5 unidades temáticas, 22 habilidades, e eu quero chamar a atenção para a unidade dos números. É um pouco extenso, porque eu vou trabalhar o número em várias situações. Reconhecimento desse número, indicando o código, indicando a ordem, indicando uma quantidade no contexto diário dessa criança. É a leitura e escrita dos números naturais até 100. Construção dos fatos básicos da adição, composição e decomposição dos números, a reta numérica, o problema de adição, né, em situações também de subtração. Temos os objetos do conhecimento, tem os conhecimentos específicos para estar atendendo essa habilidade, e temos as recomendações para o professor no momento do planejamento, onde traz os encaminhamentos, as situações didáticas e sugestões de atividades para o momento do planejamento do professor. Então, a recomendação o professor deve estar lendo, se apropriando, porque facilita o momento de planejar dentro do componente de matemática. O próximo. As expectativas de aprendizagem de matemática, ela está de acordo com o nosso referencial curricular da REME. Também nós pegamos os descritores do programa Mais Alfabetização e elencamos algumas expectativas de aprendizagem para o primeiro ano, né, para ser consolidado no ano letivo. Essas orientações, elas se encontram nas orientações pedagógicas, lá na página 21 e 22. Próximo. Próximo slide. Pensando na alfabetização da matemática, né, do ensino da matemática, nós precisamos refletir que as crianças também precisam ser alfabetizadas matematicamente. Como todo processo de cuidado, né, de apresentar as letras, estabelecer as pautas sonoras, é preciso também fazer essa relação com os números. Quando a gente fala desse letramento matemático, a gente está pensando nas práticas que essa criança já tem essa vivência, né? A vivência com a família, com os colegas, com o professor, em casa, ou na sua comunidade, na sua cidade. Então, esse letramento são práticas sociais que a criança já tem essa vivência. Próximo. Aqui nós vamos pensar na questão do ambiente da matemática, tendo algumas possibilidades. Esse ambiente, ele vai facilitar a matemática, né, na questão da manipulação dos objetos de contagem, de apropriação dos encartes, questão de tamanho, vou trabalhar a questão da contagem, trabalha toda a questão da apropriação da matemática. Pensando que o professor ele pode estar orientando essa família na construção dessa caixa, pensando assim numa caixa, que o professor ele pode estar mobilizando a família nesse momento dessa construção desse ambiente. O momento que eu penso uma atividade elaborada no caderno, uma atividade complementar, que eu trabalhe com um número. Eu, enquanto professor, eu posso estar fazendo fichas com os números, né? E estar ofertando para essa família. O momento que eu vou trabalhar a situação que tenha
um encarte. Às vezes a família não tem, mas eu posso ofertar para o pai. Né? A questão de tampinhas, palitos, isso é muito fácil da gente estar pensando em ajudar essa família. Então, esse momento de pensar nesse ambiente alfabetizador em casa é para facilitar a matemática, onde a criança vai manipular, vai se apropriar desse material que é essencial no momento da matemática, no primeiro ano, né, que é a questão da alfabetização. Próximo. Próximo. Tá. Como nós falamos da matemática, nós vamos pensar a geografia também pensando a matemática junto. Não tem como a gente não trabalhar a alfabetização do ensino da matemática separado dos outros componentes. Então, o componente de geografia, ela é importante para entender esse mundo, essa vivência, esse cotidiano da criança. Então, a criança, ela já convive, ela já tem uma interação nesse espaço de vivência com outras pessoas. O que eu trago aqui são alguns procedimentos metodológicos que vai facilitar no momento do professor estar planejando, né? Vai ser um facilitador para o professor. São momentos que ele vai coletar dados, ele vai organizar esses dados, ele vai analisar algumas informações referente às fontes. Eu tenho os filmes, eu tenho literaturas, eu tenho as músicas, fotografias, são documentos, a internet, né, que a gente tem jogos, o uso de mapas, eu tenho que trabalhar a legenda desse mapa, o título que traz esse mapa, eu vou trabalhar as imagens, as ferramentas tecnológicas, né, porque hoje a gente está usando muito a questão da tecnologia, isso é é fundamental nesse momento, mesmo que a criança não esteja na sala, mas ela está no ambiente virtual, ela está no ambiente remoto, então a gente tem que propiciar esse momento de trabalho com a geografia diferenciada. O próximo. Eu trago aqui na geografia as unidades temáticas, eu tenho o objeto do conhecimento, né? Eu tenho as habilidades que serão trabalhadas e tenho os conhecimentos específicos. Esses conhecimentos específicos, ele vai atender as habilidades que eu vou trabalhar. Também eu vou atender os objetos de conhecimento. Nas recomendações, como eu tinha dito, é fundamental o professor estar lendo, fazendo com que essa recomendação vai orientar o professor no momento do planejamento, pensando nas atividades, nos momentos de leituras, as ações didáticas que o professor pode estar trabalhando. Então, está muito bem detalhado como eu posso trabalhar a habilidade. São recomendações mesmo para o professor. Quando o professor faz essa leitura, ele começa a entender o que essa habilidade precisa ser trabalhada para a gente ter um bom resultado. Também aparece como sendo sugestões para se trabalhar com outro componente, como componente de história, componente de língua portuguesa. Ele traz qual habilidade que eu posso estar fazendo juntamente com essa habilidade no momento que eu estou trabalhando na geografia. Então, eu deixo aqui uma atenção especial para essa leitura dessa recomendação, de algumas situações didáticas, tem atividades, tem jogos, tem proposta de encaminhamentos para o professor. Então, o professor, ele pode estar lendo e fazendo uso dessas recomendações no planejamento e pode também complementar com outras situações. O próximo. A história. A história é o ensino do componente que trabalha o tempo histórico do aluno, a família, né, a escola, essa é a importância desse conhecimento. É situar essa criança, né, no tempo,
né, o tempo que ela está aprendendo dentro do seu próprio cotidiano. Então, lá no nosso referencial, ele destaca como um tempo histórico dessa criança, porque ele vai perpassar por todo o ensino fundamental, né? E aí vai se tornando cada vez mais complexa. O próximo. Aqui na história, ele é parecido, o quadro é parecido com a geografia. O que eu quero destacar é que no quadro de história, ele tem noções e conceitos. Então, ele vai ter noção de conceito do tempo, da família, dessa comunidade, né? Essas regras de convivência. Então, o que vai diferenciar de história é esse campo que traz noções e conceitos. Também temos todos os conhecimentos específicos para atender as habilidades, atendendo também os conhecimentos, os objetos de conhecimento. Na história, o que me chamou muito a atenção, que eu acho que é muito apropriado para o processo de alfabetização, ele traz contos de literaturas infantis para trabalhar na questão da história. O Patinho Feio, Os Três Porquinhos. Então, assim, é o momento da leitura, é o momento que o professor pode estar passando, né, um resumo da história nesse momento, ou gravando um vídeo de uma pequena leitura. Então, é o momento de criar um ambiente para trabalhar a história. O próximo. Tá. Aqui nós vamos encerrando dizendo, professor, além de ensinar, passa-se a aprender, e o aluno, além de aprender, passa-se a ensinar. Paulo Freire. O próximo. Aqui, gente, eu tenho informação referente à nossa formação, né? A cada encerramento do encontro, a declaração, ela fica lá no link, você irá fazer a impressão dessa declaração, né? Aí você vai arquivar para um outro momento, você está retirando lá no centro de formação, que é o CEFOR. Então, o comprovante é no mínimo de 20 horas, né, da participação da live, então você vai fazer essa impressão lá no link que deixa aqui no momento da formação da live. Próximo. Aqui são as referências bibliográficas dos nossos estudos, das nossas elaborações, né, do nosso trabalho dessa live. Próximo. E eu quero aqui agora agradecer, Janaína, em nome da nossa Secretaria de Educação, quero encerrar e quero agradecer a participação de todos os professores, que foi um momento da gente estar conversando com vocês, e espero que durante esse ano a gente tenha um excelente ano letivo, e nós podemos também estar ajudando vocês. Estamos na secretaria para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento, e eu quero agradecer a participação de todos. Bom dia.